Vamos começar essa aula com uma pergunta. O que é um microlitro de sangue? Uma gotinha? Bem menos. É 1/20 de uma gotinha de sangue. Nesse 1 microlitro de sangue, nós temos 5 milhões de glóbulos vermelhos, 200 mil plaquetas e 10 mil leucócitos. Tudo isso em apenas 1 microlitro de sangue. O hemograma é um exame que foi feito para a gente ter essa contagem das células sanguíneas em microlitro, para dar uma ideia para o clínico como é que está o sangue. Tem outros detalhes também que o hemograma aponta. Por exemplo, o volume globular, que é quanto de volume os glóbulos vermelhos ocupam o volume total de sangue. Isso é denominado hematócrito e é uma porcentagem. Também o hemograma fornece hemoglobina, que é a quantidade de hemoglobina em gramas em cada 100 ml de sangue. Outras informações muito interessantes também são os índices eritrocitários, como VCM, HCM, CHCM e RDW. Na série plaquetária, a informação mais importante é o número de plaquetas por microlitro. E na série branca, além do total de glóbulos brancos que nós temos em cada microlitro, nós também temos a composição dos diversos tipos de leucócitos por microlitro. E também o hemograma fornece para a gente a morfologia das células. Isso quando a gente coloca uma gotinha de sangue numa lâmina de vidro, nós fazemos um esfregaço e coramos. Ao observarmos a morfologia desse esfregaço corado, a gente pode ter informações se as células estão normais ou se elas estão com alterações na sua forma. Então o hemograma também, além de dar alterações quantitativas, também nos fornece alterações qualitativas. Há um fluxo entre nascer, viver, cumprir sua missão e morrer nas células sanguíneas. As células sanguíneas caracterizam-se por uma sobrevida curta. Elas vivem poucos dias. E essa característica torna o hemograma extremamente interessante. Nós não vemos uma forma estanque esses números de células. Na realidade, o que nós podemos observar é o fluxo do viver, nascer, viver e morrer dessas células sanguíneas. A contagem hoje é feita através de aparelhos, o que denominamos contagem de células automatizada. Essas máquinas fornecem em geral todos os parâmetros hematológicos que utilizamos. A contagem automática pode ser dividida em duas partes. Nós temos uma primeira parte e uma segunda parte. E elas começam diferentes exatamente no tipo de diluição. Vamos ver a diluição do tipo 1. Nessa diluição, o que nós temos como objetivo principal é fazer uma suspensão celular mais diluída que o sangue. O aparelho aspira essa diluição, essa solução, essa suspensão celular diluída, e depois ela injeta no maquinário. Esse maquinário, então, ele vai se caracterizar por um fluxo de células, e essas células vão passar por locais com um estreitamento. O objetivo principal da diluição é fazer com que esse fluxo seja de células individualizadas, isto é, passe uma célula de cada vez nessas regiões estreitas. E essas regiões estreitas dividem em dois compartimentos elétricos, positivo e negativo. Obviamente, nós vamos criar uma corrente elétrica. Quando uma célula passa por esse local, ela interrompe a corrente elétrica. Essa interrupção, então, gera um registro. Nós vamos ter dois tipos de registro. O pulso, que é a passagem da célula. E pelo tamanho celular, nós vamos ter uma intensidade variável. Quanto maior a célula, maior a interrupção da corrente elétrica. Então nós vamos gerar um registro onde nós vamos saber que
houve a passagem de uma célula e o tamanho dela. Passada a célula, novamente a corrente elétrica está pronta para receber outra informação, outra célula. Então, vocês observaram que a contagem não é visual. Isto é, a máquina não olha e diz, isto é uma célula. Ela sabe que é uma célula porque ela interrompeu o fluxo da corrente elétrica. E também, pela intensidade, ela pode saber se é um eritrócito, quando ele tem mais de 50 femtolitros, ou menos de 30 femtolitros, ela vai saber que é uma plaqueta. Então, a passagem de várias células vai acabar levando a um registro, como se tivesse uma secretária aqui, né, bastante calma, fazendo uma estatística. Olha, passaram tantas células com tal tamanho, passaram célula X, né, número X de células com tamanho de 76, e assim vai. E depois, então, a própria máquina distribui, então, essas informações em gráficos. Então, nós vamos ter uma curva, um histograma aqui no caso, e nós vamos ter que ver que esse histograma vai ter características de uma distribuição normal. Aqui temos então um eixo do volume e aqui a frequência das células com relação a esse volume celular. Então toda a máquina vai registrar então nesse tipo de diluição duas curvas. Uma curva com menos de 30 femtolitros, uma curva normal, né, geralmente, que nós vamos saber, né, que é decorrente das plaquetas. E uma segunda curva maior de 50 femtolitros, que corresponde aos eritrócitos. Vejam que a gente consegue inclusive ver a média do tamanho dessas células e que vai originar então para nós a informação do volume corpuscular médio dos glóbulos vermelhos. O segundo tipo de diluição visa fazer um hemolizado, isto é, o diluente vai ter dentro de seus componentes um hemolizante. Geralmente é um sabão. Esse hemolizante vai destruir os glóbulos vermelhos e vai fazer então essa solução de hemoglobina. Nós podemos então com essa solução fazer uma dosagem de hemoglobina através de um espectro de fotometria. Então vocês sabem que essas máquinas têm inclusa essa espectrofotometria. Uma segunda análise que é possível de ser feita com essa diluição, com essa segunda diluição, é a contagem das células que sobraram, que são as células nucleadas. Vamos ver como é que é. Os leucócitos são células nucleadas. E vocês sabem que os granulócitos são células que têm o núcleo bastante interessante. Eles são núcleos polilobulados em geral, né? Os segmentados neutrofílicos são os que têm o maior número de lóbulos. Os leucócitos podem ser então divididos em neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Mas o que os distingue, né, em relação aos granulócitos, é o tipo de afinidade química que os grânulos têm para cada linhagem celular. Veja, os eosinófilos são granulócitos que têm grânulos que têm uma afinidade à eosina, que é um corante ácido. Os basófilos são granulócitos com grânulos que têm afinidade a corantes básicos, no caso o azul de metileno. E os neutrófilos são granulócitos com grânulos que têm afinidade por corantes de pH neutro. Então, os leucócitos, né, têm um grande grupo de células denominado granulócitos, células com grânulos, e eles são diferentes entre si, principalmente pela afinidade de seus grânulos. Temos um segundo tipo de leucócito, que são os linfócitos. Nós temos, caracteristicamente, dois grandes tipos de linfócitos. Os grandes linfócitos e os pequenos linfócitos. A diferença entre eles é o tamanho do citoplasma. Os linfócitos grandes têm bastante citoplasma, e os pequenos linfócitos, citoplasma bastante escasso. Terceiro tipo de leucócito, os monócitos. Os monócitos são células bem grandes, são maiores inclusive que os granulócitos e também dos linfócitos, e tem um núcleo que tem uma morfologia que a gente diz
fetiforme, isto é, em forma de feto. Lembra mesmo. Além disso, o citoplasma tem grânulos, mas em quantidade bem menor que os granulócitos. Então vocês conheceram os leucócitos. Os leucócitos, na verdade, são células transparentes. Elas só se tornam visíveis devido à presença, no caso aqui, né, de uma representação das células coradas com determinados tipos de coloração. Então, como é que uma máquina pode reconhecer um leucócito? O princípio básico é a emissão de um raio, no caso um raio laser. Esse raio pode atravessar o citoplasma dessa célula. Na medida que o raio laser atravessa esse citoplasma, ele sofre interferências. Um fenômeno que a gente denomina, então, a medição da complexidade citoplasmática. Então, quanto mais organelas e grânulos, maior a complexidade dessa célula. Isso é possível porque existem sensores a esse raio laser, distalmente a sua emissão. Uma outra característica é que a emissão do raio laser vai também levar a uma certa difração da sua luz. E o grau da difração vai dar uma estimativa, através de sensores também, do tamanho dessa célula. As informações, então, de complexidade, vou colocar aqui granulação, mas entenda-se nesse eixo complexidade, e do tamanho celular, vai levar, então, a um tipo de distribuição que vai isolar 3 grandes grupos. O primeiro grupo é o grupo dos linfócitos. São células de tamanho pequeno, em geral, e com complexidade ou de pouca granulação. O segundo tipo de célula, de população, seriam os granulócitos. Células maiores que os linfócitos nesse eixo e também, caracteristicamente, com uma quantidade muito maior de grânulos. E uma terceira população, denominada de monócitos, com tamanho celular bastante diverso do linfócito e com uma quantidade de grânulos menor que os granulócitos. Então é assim que as máquinas sabem reconhecer as células sanguíneas.